Boa noite a todos. Vocês não sabem a alegria que eu sinto, né? De estar aqui de volta. Agradeço o pastor Ramon por ter convidado a gente para estarmos aqui, trazer a mensagem de Deus. Nós entendemos o que ele está passando, alguns casais aqui também entendem, quando perde um pequenininho, né? A gente sente no coração. Isso aconteceu comigo, minha esposa, né? Umas 2 vezes. E nós sabemos como é. Imagina nós com 5 filhos, né? Encher a igreja, né? Deus aprove, né? Levar 2 já lá com o nosso Senhor, lá nos céus. E eu sei que isso também conforta o pastor Ramon e Laísa. Nós estamos aqui para estudar um pouquinho da palavra de Deus e também para encorajar-nos juntos, porque a palavra de Deus, ela é de grande conforto e de grande encorajamento aos nossos corações. Eu tenho sentido, nesses dias em que nós estamos vivendo, visitando várias pessoas, não podemos visitar muitos, mas foi um prazer visitar o pastor Isaías, visitar a Toinha, ver ela, né? Ela está com o quê? 88 anos. E estar juntos mais uma vez, depois de 4 meses, não, mais, porque eu não vi antes deles irem para São Paulo, né? Então, acho que quase 6 meses. Foi uma alegria muito grande. E tanto nós tivemos o privilégio de encorajar eles, né, como eles nos encorajaram. E é assim, a família de Deus é assim, né? Nós louvamos a Deus por isso. Um dos problemas que eu tenho com máscara é que quando eu estou pregando, eu estou bem aqui, né? Mas eu não sei se você está dando um sorriso para mim, ou se você está bravo, ou você está um pouco zangado do que o pastor está falando, ou aprovando, não sei. Eu estou confiando em Deus, tá? Confiando em Deus para Ele fazer a obra, porque algumas vezes pelos olhos dá para ver alguma coisa, né? Mas nem sempre dá para ver tudo. Diz que os olhos, né, que vê a alma, né, pelos olhos. Agora é de testar a gente nesses momentos, se realmente dá. Eu estava querendo trazer para os amados irmãos, nesta noite, uma palavra sobre como Deus usa várias coisas para fazer-nos crescer na fé. Eu vou trazer aqui em 2 Timóteo, nós estamos terminando aqui na congregação, no livro de Timóteo, então decidi ficar aqui com vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ver 2 maneiras que Deus ajuda a cada um de nós crescermos na fé. Capítulo 3, versos 10 até o final. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste,
de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde da infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Senhor, pedimos a Tua orientação, Tua bênção, pelo Teu Santo Espírito, esteja nos ajudando a compreender melhor a Tua palavra e da mesma aplicando aos nossos corações. Oramos em nome de Cristo. Amém. Nos dias em que nós vivemos, nós precisamos de ter maturidade. Um crente fraco, quando temos dias difíceis, fica difícil para esse crente viver. Então, nós que entendemos que nem sempre as coisas são fáceis, nós entendemos que precisamos ter crescimento espiritual. É impressionante que muitas pessoas que não crescem na vida espiritual são os primeiros que queixam, são os primeiros que acusam Deus, são os primeiros que querem desistir. Mas o crente que é fortalecido, o crente que cresce na fé, esse crente sabe enfrentar grandes, pequenas e qualquer dificuldades, e também Deus usa-nos a sermos bênção na vida de outras pessoas. A grande necessidade de crescimento espiritual. Se você já leu as epístolas de Paulo, escreveu 13 epístolas, você vai ver nessas epístolas dele que ele dá grande ênfase sobre crescimento espiritual, porque ele preocupava mais com as igrejas a que frutificassem, viessem a crescer, viessem a fortalecer na fé. E muitas palavras são ditas nas epístolas sobre crescimento. Então, se tem uma coisa que nós que convertemos e conhecemos Jesus Cristo queremos fazer, esta coisa é crescer na fé. Deve ser o alvo, deve ser o desejo de todos nós. Nós devemos querer com toda nossa alma, com todo nosso sentimento até, de realmente entender, a chegar mais perto de Cristo, a ter mais comunhão com Ele, a fazer com que Cristo esteja mais presente em cada situação que nós passamos. Portanto, então, nós gostaríamos de olhar e ver hoje à noite duas coisas bem importantes que Deus usa para que isso aconteça em nossas vidas e que somos assim fortalecidos para qualquer coisa que pode vir contra nós. Uma das maneiras que Deus usa está nos primeiros versículos que nós lemos, 10 a 13. E nesses versículos o apóstolo está encorajando Timóteo. E Timóteo estava tendo algum problema de falar com coragem, destemido, a palavra de Deus. Inclusive, vários textos aqui em 2 Timóteo mostram que talvez ele tinha um pouco de acanhamento, até vergonha, porque estava com medo, possivelmente, de alguma perseguição, com medo de alguma coisa. Inclusive, o apóstolo tem que dizer, olha, não envergonhe de mim, não envergonhe de Jesus. Outros não envergonharam de mim, vieram me visitar aqui na prisão. Então, eu quero encorajar você, meu filho na fé, você não envergonhar de Cristo. Quero encorajar você a se fortalecer. Então, o apóstolo usa aqui, a primeira maneira que Deus possa, assim, fortalecer a fé de Timóteo, consequentemente, fortalecendo nossa fé. E uma das coisas que ele usa é o próprio exemplo da sua vida. Se você lembra no livro de Atos, que foi estudado aqui com o pastor Ramon, o quanto que o apóstolo passou nas suas viagens missionárias.
Então, para encorajar Timóteo, a ele fortalecer na fé, ele diz: olha, Timóteo, você não lembra de como foi? Você não lembra do exemplo de tudo que nós passamos na vida quando nós estávamos viajando naquelas viagens missionárias? Então, uma das maneiras que Deus usa, aqui podemos dizer em resumo, Deus usa pessoas que são exemplo para nós de como eles passaram por dificuldade. Como que alguém que você vê, talvez no leito da dor, está passando por aquela dor. Como que alguém que você talvez lê ou escuta que está difícil, perseguição, alguma dificuldade dentro do lar, o lar não gosta da pessoa ou alguém ser crente, vem aquelas perseguições, como que aquele cristão, aquele crente no Senhor Jesus, como foi o exemplo dele? O que ele fez? Isso se torna um exemplo para nós. E nós precisamos ver e observar aqueles em volta de nós que têm enfrentado graves dificuldades, graves tribulações e algumas perseguições, e essas pessoas servem de exemplo para nós. Então, eu gostaria de apresentar este primeiro argumento, que nós entendemos, através de vida de outras pessoas, como nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, e assim essas dificuldades venham a fortalecer a nossa fé. Se você lembra no livro de Tiago, está escrito de que nós devemos ter motivos de alegria e passar por várias provações, porque a provação vai produzir em nós perseverança, e a perseverança produz a nós sermos crentes frutíferos e íntegros, crentes completos e maduros em Cristo. Então, o apóstolo precisa lembrar a Timóteo, lembra daquilo que nós passamos juntos, dos sofrimentos, porque ajuda na vida atual, ajuda no que estava Timóteo passando ali na igreja de Éfeso. Então, ele dá uma olhada assim, olha para o que nós passamos juntos. Vê a minha vida, como eu comportei diante de tantas adversidades. Você pode notar aqui, ele diz, olha, você tem me seguido, versículo 10, você tem visto o meu ensino, você tem visto o meu procedimento, o meu propósito de vida, a minha fé, a minha paciência, amor e perseverança. Algumas coisas da vida de Paulo que Timóteo precisava ser relembrado e ver como que realmente foi isso mesmo. Porque nós estamos aqui já na segunda prisão de Paulo, já aconteceu já tudo no livro de Atos, já os livros, as epístolas já foram escritas, nós estamos na última epístola que Paulo escreve. Ele está na sua segunda prisão. Então ele diz, olha, lembra daquilo que nós passamos juntos. E ele diz, olha, você tem que lembrar aqui das minhas perseguições e dos meus sofrimentos, versículo 11. Então você vê o meu ensino, o meu proceder, minha vida. Agora, é verdade que uma evidência de alguém que está crescendo na fé é que seu ensino bate junto com o seu procedimento. Os dois vão juntos, não é verdade? O ensino que você ensina, se você ensina ou se você ensina seus filhos, você ensina um neto, sua vida precisa bater junto com o seu procedimento. Precisa ser a mesma coisa. Não pode a gente ensinar uma coisa e proceder de uma outra maneira. Então, Paulo está dizendo aqui, eu estou dando exemplo para você, Timóteo, querendo encorajar você a você continuar na fé, olhando na minha vida, olha como minha vida foi, como nós andamos juntos, você viu isso em mim, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, longanimidade, o meu amor,
e a constância, a perseverança que demonstrei e que nós passamos juntos. Então, Timóteo era para olhar e ver essas coisas na vida do velho apóstolo, já está enfrentando logo o seu martírio, logo enfrentando a sua morte, a própria morte por amor a Cristo. Então, nós vemos aqui que tinha uma coisa que ele tinha que entender, e essa coisa eram as perseguições e os sofrimentos também. Claro que ele viu a vida, o estilo de vida, o ensino do apóstolo Paulo, mas também era para Timóteo dar uma olhada e ver os sofrimentos e as perseguições que Paulo passou e que ambos dois passaram juntos e que ele deveria ser encorajado a ser desta mesma forma agora liderando a igreja ali em Éfeso. Portanto, então, Deus usa a vida de outras pessoas para nos ensinar, para mostrar para nós como nós devemos caminhar e como nós devemos andar. E neste olhar para a vida de outras pessoas, nós entendemos que tem passado por vários sofrimentos, não é? Vemos aqui que ele fala da primeira viagem missionária de Antioquia, Icônio e Listra, chegou até a ser apedrejado, acharam que ele tinha morrido, que Paulo tinha morrido, né? Naquela primeira viagem missionária. Falou, olha, de todas essas coisas que você viu, Timóteo, junto comigo, o Senhor me livrou, não é? E eu passei por tantas e variadas perseguições, mas o Senhor tem me livrado de todas essas coisas. Quer dizer, para o apóstolo Paulo, ele entende que todas aquelas perseguições e todas aquelas dificuldades que ele passou, fortaleceu mais a sua fé e a sua vida espiritual. Então, nós entendemos uma lição muito importante, que se todo crente vive realmente, sinceramente diante de Deus e ama Jesus Cristo, a única maneira que Deus ensina-nos para crescer e fortalecer é através de tribulações e sofrimentos e perseguições. Fé não pode crescer simplesmente sozinho. Fé não é só você ter fé que você, de repente, cresce. Fé só cresce num ambiente de dificuldades, de provações, de perseguição, de grandes sofrimentos. Aí que fé cresce. Então, o apóstolo está dizendo para Timóteo, você talvez não está querendo sofrer tanto, talvez você não quer enfrentar tantas perseguições, sendo um pouco acanhado. Não, Timóteo, seja destemido, porque Deus usa todas essas dificuldades, se vier qualquer perseguição lá, no caso lá em Éfeso, né, com Timóteo, se vier qualquer coisa, isso vai fortalecer sua fé, você vai ser mais forte na fé. Você vai crescer, você vai ser fortalecido em Cristo. Inclusive, o apóstolo diz, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou uma vida santa diante de Cristo Jesus, vai o quê? Sofrer perseguição. Então, Deus usa o quê? Perseguição, sofrimento, dificuldades, doenças, coisas que você não entende porque estão acontecendo, para o quê? A nossa fé crescer. Para nós sermos mais fortes em Cristo Jesus. Então, o apóstolo deixa claro, olha, você não segue o que os homens falsos, os impostores e os charlatões que tinham ali na igreja de Éfeso, você não segue estes, você segue a mim, você olha para mim, você olha e veja o meu exemplo, como eu vivi, como nós vivemos juntos e como Deus assim pode usar todo esse sofrimento e tudo que você pode, porventura, passar na sua vida como crescimento espiritual. Então, Deus usa o quê? Sofrimento, dificuldades e exemplo de pessoas que passaram por dificuldades para fortalecer a nossa fé, para nós crescermos. Porque assim é que a fé
vai ser exercitada. Ok. A segunda coisa, nós já conhecemos bem, né? Deus usa a sua palavra para nós crescermos. E aqui está nos versículos 14 até o final do capítulo. Então, Deus usa, então, a sua palavra. Interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele usa dois tu, porém. Tu, porém, no versículo 10 e tu, porém, no versículo 14. Ele está dizendo, olha, tu, porém, não segue todos estes que são falsos na primeira parte do capítulo 3, a visão dos últimos dias, a visão dos tempos difíceis. Tu, porém, você viu minha conduta, você viu o sofrimento, e Deus usa tudo isto para fortalecer você na fé. E o outro, porém, é contraste com o versículo 13, que fala dos charlatões, dos homens perversos, que estão indo de mal para pior, e enganando e sendo enganados. Mas você não, Timóteo. A mesma coisa conosco, né? Nós não somos daqueles falsos, impostores, charlatões, querem aproveitar do povo de Deus. Não, tu, porém, somos diferentes. Então, tanto no versículo 10, como no versículo 14, o contraste com os falsos, o contraste com aqueles que não procedem conforme a palavra de Deus. Mas, você, Timóteo, você aprendeu, você foi inteirado na salvação, no conhecimento da salvação, conhecendo as Escrituras desde a sua infância. E nós sabemos, com a sua mãe e com a sua avó, ele conheceu, com essas pessoas em sua vida, Timóteo conheceu verdadeiramente o que era a salvação desde a sua infância. Agora, alguns perguntam, será quando que Timóteo converteu? Muitos estudiosos acham que ele converteu naquela primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, naquele primeiro contato. E provavelmente que era um judeu, que conhecia as Escrituras, conhecia como um bom judeu, né, os primeiros 5 livros, Pentateuco, conhecia muito bem as Escrituras, profecia, mas ainda verdadeiramente não tinha convertido. E é provável que Timóteo converte naquela primeira viagem missionária, e Paulo, na sua segunda viagem, passa ali pela cidade e chama Timóteo a acompanhar na segunda viagem missionária. Então, nós vemos aqui que este jovem conheceu a Cristo talvez ainda muito novo. Alguns acham que talvez, né, de 15 a 18 anos de idade. E ainda novo, o apóstolo viu um potencial em Timóteo, e chamou Timóteo para acompanhar naquelas viagens. Agora, nós vemos que as Sagradas Escrituras é que nos faz sábio ou nos torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus que nós ouvimos as Escrituras, que você e eu tivemos oportunidade de ouvir as sagradas letras que nos conduziu para conhecermos a salvação em Cristo Jesus. Porque sem as Escrituras, nós não teríamos conhecimento da salvação. Então, alguém que Deus usou na sua vida, pode ser sua mãe, pode ser um pastor, pode ser alguém da sua família, alguém que trouxe a salvação a um ponto de você querer conhecer a Cristo e tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Então, Deus usa a palavra para todo aquele que é descrente, que não conhece o amor de Deus, que venha ao conhecimento da salvação através das Escrituras.
Aí que nós aprendemos, né, sobre a promessa de Jesus Cristo, desde o Velho Testamento, através do povo de Israel, da descendência de Abraão. Nós aprendemos também sobre a profecia de que Cristo ia nascer ali em Belém. Através das Escrituras, nós temos conhecimento de que Cristo ia dar sua vida. E Ele mesmo disse que obedecia à vontade do Pai. E através das Escrituras nós entendemos que era necessário um sacrifício, porque desde o Velho Testamento nós somos ensinados a necessidade de um sacrifício pelos pecados. Rodrigo, agora eu preciso da água. Parece que cada um tem que trazer individualmente, né? Muito bem. Eu quero avisar a todos que isso aqui não é uma bomba não, viu? Não é granada não, tá? Senão eu que vou explodir primeiro, né? Através das Escrituras, nós aprendemos a ressurreição de Cristo, que um dia, a sua ascensão, a grande comissão, a razão da igreja. Nós aprendemos que um dia Cristo há de voltar, nós vamos dar conta a Deus um dia, e um dia Ele vai criar novos céus e nova terra, e nós vamos habitar para sempre com Ele. Que história mais linda! Não existe coisa mais profunda e tão verdadeira, porque é a verdade, são as Escrituras. Isso traz para nós esse desejo de querer crescer também, porque quando você converte ao Senhor Jesus, nasce desejo de crescer em Cristo. Eu tenho dificuldades, tenho conversado com o pastor Ramon e nós temos conversado com outros pastores, a dificuldade daquele que diz conhecer Jesus, mas não tem desejo de crescer. Que diz que conhece Jesus Cristo, as Escrituras, conhece o poder da salvação, o poder de ser regenerado, de uma nova vida em Cristo, mas não quer crescer. Quando é confrontado uma situação na sua vida, recua para trás, não quer crescer naquela situação. Não quer aprender através das dificuldades. Por isso que muitas vezes a gente fica a pensar, será que tal pessoa conhece mesmo Jesus Cristo, que realmente foi transformado, que realmente foi regenerado e redimido pela cruz de Cristo e a ressurreição do nosso Salvador? Será que essa pessoa tem essa nova vida mesmo? Porque quem conhece Jesus quer crescer. Quem conhece o Salvador não quer ficar acomodado. Quem conhece o Senhor Jesus passa por dificuldades e cresce. E através das, não por causa das dificuldades, mas através das dificuldades, nós conhecemos e aprendemos a crescer. Timóteo conheceu salvação, conheceu a palavra de Deus cedo. Graças a Deus, Samuel lá atrás, desde cedo você tem conhecido, viu? Você pode agradecer a Deus. Tu imagina você conhecendo Jesus ou conhecendo as Escrituras só quando você tem uns 30, 40 anos de idade? Difícil. Você pode agradecer a Deus que você conheceu desde pequeno. Eu também. E grande parte de nós aqui. Louvamos a Deus por isso. Agora, né, Samuel, você e eu, conversando aqui, né? Agora nós vamos querer o quê? Crescer. Nada de só conhecer por conhecer. Salvação em Cristo e crescer. É assim. Então, Timóteo aprendeu, mas ele converteu. Timóteo aprendeu, ele soube sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre o Velho Testamento, ele soube tudo, mas ele precisava converter. E ouviu o Evangelho e converteu. Aí nós entendemos, então, que através das Escrituras que nós temos o privilégio de crescermos na fé, crescermos fortalecidos mesmo para
a tudo o que pode vir em nossas vidas. Eu acho que nenhum de nós esperávamos essa questão da pandemia. Nenhum de nós esperávamos certas coisas acontecendo com Laísa, acontecendo outras coisas, cair no 5 metros. Ninguém espera, essas coisas acontecem, entra na vida da gente. Por quê? Porque Deus tem propósito de nós crescermos e nós vamos para onde? As Escrituras. Para onde? Nós temos que ir para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ajuda em diversas maneiras. Vocês conhecem bem esse texto. Então veja, mais uma vez, que as Escrituras, para ser verdadeira, para ser realmente algo diferente do que qualquer outro livro, precisava ser umas Escrituras inspiradas. A palavra, um sopro, Deus levou, como se fosse um navio, a vela, e o vento leva aquele navio para onde o vento leva e conduz. O sopro de Deus levou os homens de Deus, quase uns 40, 42 homens de Deus, para escrever as Escrituras. É o sopro de Deus inspirado por Deus, usando suas personalidades, mas sem erro escreveram as Escrituras. As Escrituras inspiradas são verdadeiras, a verdade. Não é? Então nós louvamos a Deus que as Escrituras são inspiradas. Não é qualquer outro livro, não é como é o Corão, não é como qualquer outro livro que é escrito como o livro de Mormons. A palavra de Deus aqui é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. É como o sopro de Deus para escrever exatamente a vontade de Deus para nós. Por isso que podemos crescer através da Bíblia. Porque vem de Deus. É um relato perfeito para nós podermos aprender. Inclusive, se você ler lá em 1 Coríntios, diz que as coisas foram escritas para nós sentirmos admoestados a como nós devemos viver, não na prática daqueles que viveram no Velho Testamento, mas viver de uma forma que honra o nosso Deus. As epístolas, os evangelhos, as profecias que nós temos do futuro, Apocalipse, tantas coisas nas Escrituras, tudo para a edificação e crescimento espiritual na experiência da vida. Através da experiência da vida, nós sendo então fortalecidos por duas coisas, né? Sofrimento, perseguição, né? Também provações. E, em segundo lugar, Deus usa a sua palavra para nós crescermos. O nosso feijão e arroz, não é? É o nosso alimento diário. Se a criança não a alimenta com um alimento sólido, ela fica mais e mais fraca, não pode crescer. A mesma coisa com o crente. Ele conhece a Jesus como Timóteo conheceu, e depois as Escrituras fez com que ele veio a se fortalecer na fé, crescer. Tem algumas coisas que é útil para o ensino nosso. As Escrituras inspiradas é útil para o nosso ensino. Nós agradecidos estamos a Deus pelo ensino. O ensino é extremamente importante, porque você não pode colocar a sua fé em uma coisa que não é real, uma coisa vazia. Então, você precisa de conteúdo. Então, o ensino é extremamente importante das Escrituras. Por isso que prezamos o bom ensino aqui, prezamos o bom ensino nas nossas igrejas, com muito cuidado o ensino. Por quê? Porque você precisa de ter o conteúdo para poder crescer. Então, o ensino bem ensinado, com cuidado, comparando verso com verso, comparando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Este cuidado que nós sempre temos tido nas nossas igrejas.
também. Não somente é um conteúdo, não somente o ensino que chega até nós, mas também as Escrituras é importante para a repreensão. Repreensão, sabe o que é? Expor o pecado. Repreensão é mostrar o erro. Quando a gente vai repreender uma criança, você precisa mostrar, olha, meu amado filho, é por causa disso, disso. Aí você vai expondo o pecado. A repreensão é importante, as Escrituras é importante, e é importante para o crescimento espiritual de nós encararmos esta repreensão, Deus mostrando através das Escrituras o meu erro. Isso é de extrema importância para crescer na fé. Se você simplesmente acomoda com o erro, acomoda com aquilo que você está fazendo, acomoda simplesmente com o ensino bom, oh, ensino tão bom, mas você não enfrenta realmente de entender o que precisa talvez resolver em algumas situações em sua vida, na minha vida, em nossa vida, nós vamos ficar sem crescimento se nós não deixarmos a Escritura expor o nosso pecado. Portanto, então, repreensão é importante na vida do crente. Eu louvo a Deus por aqueles que Deus usou na minha vida, que me repreendem. E olha, nós estamos olhando aqui nesse livro de 2 Timóteo, é quase como se fosse o apóstolo Paulo dando uma repreensão do seu filho na fé. Não tenha vergonha de Cristo. Sofre comigo. Vem Timóteo, sofre comigo. Prega a palavra, sofre comigo. Então, um tipo de repreensão mesmo, o livro todo. As Escrituras faz isso para nós. Expõe nossos defeitos, expõe onde nós estamos vacilando, mostra onde que nós devemos encarar e pedir perdão, resolver repreensão. Também a correção, a coisa positiva, né? A correção é extremamente importante, porque a correção mostra a criança por esse caminho, você é repreendido, você errou nisso, mas a correção é por aqui, por aqui, por aqui que você vai, então, endireitando a sua vida. Se você obedecer aqui, se você fazer assim, e aí a criança vai entendendo essa correção e vai, então, mudando a sua vida. A correção é extremamente importante na vida do crente, porque ele precisa ter um ensino, ele precisa entender o que precisa resolver, o que está errado, mas também ele precisa da correção, a correção mostrar, olha, é por aqui. Esse é o caminho que você tem que andar. De obediência, de humildade, de estar pronto para admitir o seu erro, de estar pronto para caminhar com Jesus Cristo em qualquer circunstância. A correção. E para a educação na justiça, o caminho certo, a justiça, o que é reto, o que é correto, nós precisamos entendermos aquilo que é da justiça, o que agrada a Deus. Então, não somente nós somos ensinados, repreendidos e somos corrigidos, mas nós somos educados naquilo que é reto, o que é justo, o que é a justiça de Deus. E a palavra de Deus faz isso. Aí, quando este crente cresce, este crente começa a amadurecer através das dificuldades, vendo exemplo de pessoas que realmente enfrentaram e cresceram na fé, tomando aquelas coisas para a sua vida, também passando por muitas dificuldades, passando por provações, aprendendo da palavra de Deus, aplicando as Escrituras. Agora esta pessoa é o quê? Nosso último versículo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, é maduro, né? Crescido na fé e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí sim. Aí podemos, crescendo na fé, trabalhar na obra do Senhor,
de uma maneira que agrada o seu santo e bendito nome. É difícil, quase podemos dizer impossível, alguém ser habilitado para uma boa obra do Senhor se não tem crescido na fé. É impossível. Então nós necessitamos passar pelo que nós temos passado. Aprender naquilo que nós temos passado em nossas tribulações. Precisamos entender que a palavra de Deus é útil para nos ensinar a amadurecer na fé, aplicando as Escrituras em nossa vida, e assim somos perfeitos, completos, maduros para fazer a obra do Senhor. Então essa é a palavra que eu queria deixar com a amada igreja. Que Deus nos abençoe grandemente. Antes de eu orar, é assim, né? Para não sair aí. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos colocar de pé. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos pela preocupação do teu servo, o velho apóstolo, escrevendo para Timóteo, mostrando para ele a necessidade dele amadurecer, mesmo já como líder da igreja de Éfeso. Todos nós, em qualquer estado de maturidade que nós estamos, podemos crescer. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma atitude correta diante de dificuldades, diante de tribulações, e que através de tudo isso que nós passamos, venhamos a crescer. Também, ó Deus, pedimos para que a Tua palavra que penetrou nossos corações um dia, quando nós convertemos a Ti e fomos regenerados, pedimos, ó Deus, que esta palavra tenha um perfeito efeito em nós e venha nos amadurecer. Venha nos entender, ó Deus, como crescer mais através de mais conhecimento das Escrituras. Nos ajuda, ó Deus, a sermos crentes maleáveis, crentes prontos para ouvir e crentes prontos para querer crescer e crescendo, fazer toda boa obra para a obra do Senhor. É isso que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por poder sentar. E nós temos mais alguma coisa? Então, com oração silenciosa, nós estamos despedidos. Deus abençoe e que a sua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas essa semana.